Quais são as causas mais comuns de cirrose no Brasil? Por que eu estou dizendo Brasil? Porque, primeiro, que a gente está aqui, né? E segundo, porque aqui é endêmico para algumas coisas. Então, vamos lá. Álcool, que infelizmente, né, um mal que consome a sociedade e poderia se fazer mais sobre isso, né? Na minha humilde opinião, deveríamos ter uma força tão grande em cima do álcool quanto a gente tem no cigarro. Mas, segunda causa, o que mais que a gente tem aí? Viral, né? Hepatite B, hepatite C. Rodrigão já respondeu lá agora. Endêmico para esquistossoma mansoni. O esquistossoma mansoni, ele vem se reproduzir aqui, ó, na veia porta, né? Então ele gosta dessa região aqui, onde ele vem se reproduzir. Quando isso tudo acontece, qual que é a próxima etapa? Aí você tem outras causas, né? Você tem cirrose biliar primária, você tem um monte de causas, inclusive o uso de medicamento para hepatopatia. Das complicações que a gente tem de cirrose, em que a gente pode pensar? Hipertensão portal, trombose de veia porta, e aí sinais de trombose de veia porta. Vamos voltar um pouquinho para não confundir. Sinais de hipertensão portal. Primeira coisa que a gente vai olhar é aumento do calibre da veia porta, tá? E aí, se tiver algum residente de rádio aí, provavelmente vocês já viram nos laudos de ultrassom lá, referência 12 milímetros, referência 14. Aí a gente volta para aquela discussão de sensibilidade e especificidade. Quanto menor o número você usar, mais sensível você vai ser. Quanto maior o número, mais específico. A maioria dos trabalhos usa 13, 14. Então, o número de 13, né, maior que 13 milímetros, é um número que já dá uma segurança. Nesse caso aqui, a gente tem uma veia porta com 14 milímetros de calibre. No ultrassom, além do calibre, você consegue ver se ela tem o quê? Fluxo. O fluxo da veia porta, ele é de chegada, né? Então ele é hepatopetal, ele chega no fígado. Através do Doppler, você consegue medir se ele está saindo do fígado com o ultrassom. Além disso, esse fluxo ele fica lentificado, então ele pode evoluir com o quê? Trombose. Como é que a gente veria uma trombose de veia porta aqui, que a gente não tem? A gente veria uma falha de enchimento na veia porta. Rodrigo, o que é uma falha de enchimento? Essa aqui é uma fase portal. Você está vendo a veia porta cheia de contraste. Se eu tivesse uma falha de enchimento aqui no interior da veia porta, eu teria uma lesão, uma obstrução escura, né? Um trombo aqui, um trombo que teria mais ou menos a densidade entre essa gordura aqui e esse cinza aqui, né? Eu teria um cinza aqui no meio desse vaso. Eventualmente, ele pode ser o quê? Pode ser uma oclusão completa e aí você pode ter o que a gente chama de transformação cavernomatosa, né? Beleza. O que mais que a gente pode ter aí de sinal de hipertensão porta? Vascularização colateral. Então já vou te mostrar a vascularização colateral. Mas antes de te mostrar a vascularização colateral, eu vou fazer uma pergunta. Quem forma a veia porta? Quais as duas veias que se juntam para formar a veia porta? As veias mesentérica superior e a veia esplênica. O calibre normal para a veia esplênica é 9 milímetros. Então você tem aí também um aumento da veia esplênica que está com 13 milímetros. Aqui é uma baita de uma veia esplênica que é mais um sinal. Você tem um aumento do calibre da veia mesentérica superior também, que está com 11 milímetros. Então esse fluxo aqui está difícil, né?
bate com o nosso diagnóstico de que a gente está tendo um aumento da rigidez hepática, a gente está caminhando para fibrose, para cirrose. O que mais que a gente pode olhar aqui? O que? Baço. E o baço é pano para manga, tá? Quando você está lá no ultrassom, R1 de rádio, pena para aprender a medir o baço, né? No começo o baço é o terror do R1, porque primeiro que você faz o exame com a mão direita, né? Você tem que ir lá do lado de lá do paciente, vai por cima do paciente, encosta no paciente, suja a bata toda de gel. No começo é um martírio, depois você pega a manha. Mas olha uma coisa interessante que você não para pensar às vezes. Olha como o baço ele está meio protegido aqui, ó, pelo arcabouço torácico também, ó, as costelas aqui. Então, às vezes você insona, né? Você coloca o transdutor aqui nessa região. Se você colocar muito alto, você vai ter ar aqui. Então, a sua imagem no ultrassom não vai prestar. Então, você tem que ir para posterior, posterolateral e ir procurando um caminho que passe pelos arcos costais. Uma coisa que te ajuda é pedir para respirar, o paciente respirar e prender, que esse baço vai descer, porque o diafragma empurra ele e aí você vai conseguir ver o baço daqui. Quando você vê o baço no ultrassom, o normal no ultrassom é a gente fazer isso aqui, ó. É dar o maior eixo. E aí a gente usa valores em torno de 12, há quem use 13 para chamar de esplenomegalia. Um dado semi-quantitativo é você olhar o polo inferior do rim. Se o baço passar daqui, é esplenomegalia. Outra coisa que você pode fazer é medir do topo do baço, em linha reta, até a parte inferior do baço, tá? Ó, dali até aqui. Por que eu gosto dessa medida? E já foi pano até de um debate já ali no próprio Radioposto, um colega questionando com razão, né? Medir chamar de esplenomegalia com uma medida só, um baço, porque o baço ele tem uma apresentação muito heterogênea entre as pessoas. Tem gente que tem um baço que parece um C, tem gente que tem um baço mais bolinha. Então é muito variável a morfologia dele. E o colega questionando que acha perigoso a gente chamar de esplenomegalia com uma medida só. Eu concordo com ele, né? E aí você tem coisas que se chama de índice esplênico, que é medir o baço no nível do hilo aqui, ó. Você pega a maior medida, traça uma medida, a maior medida que você conseguir dentro do baço, uma, duas, e multiplica por esse. O valor normal seria 480, tá? Tem um critério que se usa para pacientes com linfoma. Esse critério é usado no mundo inteiro. Chama uma escala, a escala de Deauville dos critérios de Lugano. Lugano é a cidade na Suíça onde teve essa convenção, o congresso, onde se definiu isso. E lá optou-se para linfoma em utilizar o eixo vertical. O eixo vertical não é o eixo longitudinal do baço e ele não tem que ser dentro do baço, tá? Você vai pegar o maior eixo vertical, crânio caudal vertical, ele não é oblíquo. Crânio caudal vertical, então você vai pegar onde é a pontinha inferior do baço, a pontinha superior. Então, por todos esses critérios que a gente fez aí, a gente está olhando para uma esplenomegalia. Esplenomegalia, você vai lá classificar como homogênea ou heterogênea. À medida que o baço vai crescendo, o baço corre o risco de infartar, né? Você pode ter um infarto esplênico, que vai ser uma área hipovascularizada do baço. Então você vai procurar isso também. Todo mundo acompanhando? O Rodrigo já respondeu ali, esplenomegalia. Então a gente tem sinais de redistribuição volumétrica com aumento do lobo esquerdo, redução do lobo direito.
O fígado tem contornos ondulados, né? Ou bocelados, ou irregulares, e bordas rombas. Você tem aí junto acentuação das fissuras, você tem sinais de hipertensão porta, caracterizados aí pelo aumento do calibre das veias porta, mesentérica, esplênica e esplenomegalia. Além disso, você tem o quê? Olha essa região aqui. Que estrutura é essa aqui? E que estrutura que liga o fígado a essa estrutura? Essa estrutura aqui é o estômago, né? Uma víscera oca. Se você voltar aqui, ó, você vai ver o esôfago chegando. A junção esôfago-gástrica, o estômago tá aqui. E aqui do lado você tem o quê? Vasos, ó. Você tem vasos calibrosos. E se você seguir os vasos, ó, você vai ver que tem um vaso chegando aqui, ó, na veia porta, que caminha para cá. Então você tem varizes esofágicas. Olha aqui. Tá vendo essa parte mais branca? Deixa eu te mostrar que é um vaso. Se você tiver na dúvida, põe a fase sem contraste. Ó. Você vê que está sem contraste aqui. E agora que você injetou o contraste, ela encheu de contraste. Isso te garante que é um vaso. Faz sentido? Então você tem varizes gastroesofagianas. Isso caiu na minha prova de residência. Tem anos, né, que eu fiz. Em uma das provas caiu isso aqui. Como é que manejava isso tudo aqui, né?